Voltou a acontecer mais uma queda de aeronave. Um avião caiu hoje de manhã em uma avenida movimentada de São Paulo. 2 pessoas morreram e pelo menos 6 ficaram feridas. Vamos fazer a nossa conexão BH-São Paulo, acionando o repórter Yuri Cavalieri. Boa tarde, meu amigo. Oi, Yuri, os destroços já foram retirados do local? Fala, WT, boa tarde a você, a quem nos acompanha. Os destroços começaram a ser retirados por volta da 1 da tarde e o trabalho continua aqui com equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todo mundo aqui mobilizado tentando tirar os destroços desse avião de pequeno porte que caiu por volta das 7h20 da manhã de hoje. WT, como você ressaltou, 2 pessoas morreram, o piloto Gustavo Medeiros e o próprio dono da aeronave, o advogado gaúcho Márcio Carpena. Ambos saíram do aeroporto Campo de Marte, que é um pequeno aeroporto da Zona Norte aqui de São Paulo, e não ficaram no céu nem 5 minutos, WT. O avião caiu logo em seguida aqui na Avenida Marquês de São Vicente, que é uma das mais importantes da região oeste da cidade de São Paulo, que liga essa região ao centro, por exemplo. Mas, por sorte, WT, a avenida não estava tão movimentada no momento que o piloto tentou fazer um pouso de emergência por aqui. O semáforo estava fechado, portanto a pista estava praticamente livre, só que o avião acabou atingindo um ônibus. Dentro desse ônibus, 5 pessoas ficaram feridas e um motociclista também que passava ali na hora também se feriu, mas ninguém com gravidade. Eles foram levados para uma unidade de pronto atendimento aqui da região e já foram liberados também. Especula-se agora, WT, o que o piloto, teria tentado realizar nesse pouso de emergência, porque nessa avenida de onde a Itatiaia fala ao vivo, ficam os centros de treinamento de São Paulo e Palmeiras, ou seja, muitos campos por aqui, outras possibilidades de uma tentativa de pouso, mas o piloto optou aqui pela própria avenida. Muitos estão chamando ele de herói, WT, porque aqui é uma região que tem muitos prédios e é muito movimentada, mas o piloto conseguiu aí realizar uma manobra e tentar pousar aqui na avenida. Infelizmente, ele e o proprietário da aeronave morreram. O CENIPA vai passar agora a investigar essa queda, os motivos, as causas, e claro, isso vai contar com a ajuda dos destroços que estão sendo retirados agora aqui da avenida pelo próprio CENIPA. A polícia também vai investigar as causas, as principais responsabilidades por esse acidente. Sabe-se que a aeronave passou por uma manutenção aí recentemente, a gente não sabe se isso tem a ver com um possível problema que a aeronave possa ter tido, mas infelizmente esse avião caiu. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, lamentaram a queda e a gente segue por aqui, WT. Olha, eu agradeço, Yuri, pela informação. Essa aeronave que nós recebemos, inclusive lá, todas as informações da matrícula dela, ano de fabricação 1991, a capacidade para 7 passageiros, ela privada para o serviço aéreo privados, ela não tinha, ela tinha operação negada para táxi aéreo, mas ela estava com o seu proprietário. E o Yuri falou uma coisa muito importante, gente. Essa Avenida Marquês de São Vicente, eu já disse aqui, ela tem, a gente está mostrando a live no YouTube, se você tiver a oportunidade de acesso. Ela tem 4 pistas, 3 para carro. Na verdade, ela tem 5 pistas. Ela tem uma ciclovia, 3 pistas para automóveis e uma outra só para o ônibus, ou seja, é uma via larga. E por sorte, na verdade, acredito que foi o único caminho que ele encontrou nesse menos de 5 minutos, enquanto a aeronave apresenta um problema e ele precisa tomar uma decisão, ele tenta se aproximar. A percepção que a gente tem é que ele estava em alta velocidade, ele atinge uma árvore justamente num cruzamento. Olha que eu conheço bem ali, a primeira moto que eu comprei na minha vida foi numa concessionária que fica bem em frente ao local da queda do avião, e ali passei por muitos anos tomando café aos sábados com os amigos. Então, nesse ponto, de um lado você tem um estacionamento, uma espécie de depósito de carros, uma garagem de carros, às vezes acho que vocês são carros apreendidos, enfim. Do lado mais à frente, do lado direito, você tem 2 CTs, Palmeiras e São Paulo. Do lado esquerdo, você tem o bairro Nova Perdizes. É uma espécie de bairro planejado que tem uma praça enorme no meio com vários prédios, mas são prédios, sei lá, de 14, 15 andares. E é como se ele buscou o corredor. No fundo, ele falou assim, olha, ali tem uma pista. O problema
que nessa pista você tem a iluminação pública, são postes altos e a fiação passa às vezes entre um poste e outro. Ele não conseguiu, né, fazer o pouso. Por sorte, o semáforo estava fechado, então o fluxo de veículos estava interrompido. É uma tragédia. E um amigo meu costumou dizer o seguinte: olha, William, toda vez que cai uma aeronave, pode esperar que você vai ouvir logo um outro acidente, talvez com um avião maior. Isso é a fala de um amigo meu que traz sempre esse alerta para mim. E isso me assusta muito, principalmente em função do número de acidentes que a gente está acompanhando do final do ano para cá. São 13h36, eu preciso ir para um rápido intervalo e já eu volto. Eu quero falar sobre a tarifa zero. Segura um pouquinho aí. Bom, no intervalo interativo, vamos aproveitar, vamos rodar as imagens, turma, da live do avião, para quem tá no YouTube, para quem pode acompanhar a gente agora. Ó, marquei de São Francisco, vocês estão vendo? Para a imagem, tem como parar e dar um pause na imagem? Pausar, isso aí, ó. Essa imagem, o avião caiu bem onde está aquele ponto central no meio da tela, você tá vendo? Então, ali naquele ponto, você tá vendo que tem a pista do ônibus, inclusive tem um ônibus estacionado, tem um ponto, uma parada de ônibus ali, tem 3 faixas de carro, e se você vê no amarelinho ali, tem uma pista que é uma pista de bicicleta, ou seja, é uma pista larga. Mas lembra que eu falei da fiação dos postes? Nessa imagem a gente consegue ver, pode ampliar a imagem, a gente está vendo a fiação, a iluminação pública é muito alta, inclusive tem um poste ali, ó, do lado, no meio da tela, que ilumina esse pátio de carros que fica do lado esquerdo. O avião vinha do Campo de Marte, ele tinha decolado do Campo de Marte sentido Porto Alegre, e aí ele, em menos de 5 minutos, do lado direito da sua tela, você está vendo um prédio grande? Esse é um prédio que eu acho que é residencial e comercial. Obrigado, Live. E ele mostra, ó, essa é do alto. Tá vendo a pista que eu falei? Ó lá, ciclovia, as 3 faixas de carro e a faixa do ônibus. Ele tenta ali, mas você tá vendo a fiação e os postes? Olha como é que o poste é alto ali, ó. Olha ali, tá vendo? Separar, você tá vendo, tem um risco no meio ali, ó. O poste é muito alto ali. E ele, quando tenta a aproximação, ele toca numa árvore, numa palmeira, não sei, que fica numa praça, numa espécie de larga, uma área arborizada, onde tem justamente essa concessionária de motos que eu falei para os senhores. E aí, amigo, quando ele toca no chão, explode, acaba o combustível espalhando, atinge o ônibus. E foi uma loucura hoje em São Paulo. O ônibus que foi atingido, 6 pessoas ficaram feridas, né? E nós temos 2 mortos, que era o piloto e o proprietário da aeronave. Agora a gente vai acompanhando a investigação, tá? Vamos voltar pro radinho.